e o principal trânsito, que é a conjunção de Júpiter e Urano no signo de Touro. Então, essa conjunção de Júpiter e Urano em Touro é o aspecto, é como se fosse assim o prato principal do ano de Saturno. É um aspecto que ele é bem pontual, ele acontece no dia 20 de abril de 2024, ou seja, o ano de Saturno começa no dia 20 de março e exatamente um mês depois, no dia 20 de abril, a gente tem esse trânsito, que é um trânsito enorme, é um trânsito gigantesco e que nos prepara para uma série de outros trânsitos que vão chegar em 2025, 2026 e 2027. Então, a gente vai começar falando sobre isso, e o filme que eu trouxe para ilustrar esse trânsito é o filme Oppenheimer. E eu não vou estar explorando a narrativa do filme aqui com vocês hoje, tá? Não estarei detalhando o filme do Christopher Nolan, que chegou no final do ano passado nos cinemas, certo? Então, esse é um filme que eu acho que muita gente ainda não conseguiu assistir. Então, para quem não assistiu, não se preocupe que eu não estarei dando nenhum spoiler significativo aqui do filme. O que vai acontecer nesse ano, que nos leva diretamente para, começando aqui desde o início, 1935. A gente já falou disso na última aula, né? Que a antepenúltima passagem de Saturno por Peixes foi durante a ascensão do nazismo. Saturno passou por Peixes nos anos 90, na época dos Mamonas Assassinas, e é um documentário que saiu agora, eu ainda não consegui ver, né, o documentário do Mamonas, mas ele é muito relevante para o ano de Saturno. Então, quem tiver a oportunidade, veja, porque eu tenho certeza que é um conteúdo que vai agregar todo o pensamento que a gente vai estar fazendo aqui hoje. E Saturno passou por Peixes lá entre 64 e 67, que foi o nascimento do movimento hippie, e anteriormente ele passou por volta de 35, 37, que foi o momento, eu coloquei o mapa aqui para a gente ver, foi o momento em que houve a expansão do nazismo pela Europa, especificamente pela Alemanha, pela Itália. Então, nós temos alguns traumas para conversar a respeito desses movimentos astrológicos que agora, em 2024, se repetem. São mais de um, né? Então, começando por Saturno em Peixes e a ascensão do nazismo e da extrema-direita, que é algo que nós palpavelmente começamos a ver agora no mundo de hoje, no mundo em que nós estamos inseridos, principalmente dentro dessa polarização. Saturno chegou em Peixes em 2023, e aí a gente vai ter o início da Segunda Guerra Mundial em 1939, quando Urano estava transitando pelo grau 21 do signo de Touro. E esse é o grau em que Urano estará transitando grande parte desse ano. Nesse momento ele está retrógrado no 19 de Touro, ele já esteve no 21 de Touro em 2023, inclusive no momento que a gente vai ver o estopim, né, o explodir da guerra entre Israel e Palestina, ele transitava no 21, 22 de Touro. Então, é uma passagem, né, que ela é traumática para nós, enquanto espécie, enquanto lembrança, né? É um trauma histórico e é um trauma que mora no nosso inconsciente coletivo. Tem a gente consciência dessa questão, desse trauma, desse posicionamento astrológico, que muita gente não não vai nem saber o que é, né? Mas isso vive ainda no nosso inconsciente coletivo, então, portanto, é um trauma que inconscientemente nos afeta, nos ataca agora, nesse momento, nesse ano. Urano volta ao movimento direto agora, no dia 27 de janeiro, e ele segue no movimento direto até
a metade lá do ano. Até vou dizer para vocês quando é que ele vai retrogradar esse ano. Mas a gente vai ver isso com detalhes no módulo 2, onde eu vou estar apresentando para vocês o calendário do ano de Saturno, né? E ali a gente consegue ver tudo isso com maiores detalhes. Então, Urano vai entrar no movimento retrógrado lá em setembro de 2024. Ele vai passar o ano todo, praticamente, né? Ele volta ao movimento direto agora, dia 27 de janeiro, e depois ele passa praticamente o ano inteiro no movimento direto até chegar à sua retrogradação em setembro. E a sua retrogradação começa no grau 27 de Touro. A gente vai seguir vendo aqui, e isso é muito relevante, né? Já tem muito astrólogo falando sobre isso, porque o grau 27 de Touro, o 26 e o 27 de Touro, é onde se localiza a estrela Algol, também conhecida como a cabeça da Medusa. A gente vai conversar bastante sobre esse assunto de Algol aqui, porque a narrativa de Algol é uma dessas narrativas doentias que proporcionam essa violência histórica que atravessa tempos, né? Porque essa é a história da sacerdotisa de Atena e vários avisos de gatilho. A gente vai falar sobre isso quando a gente chegar no próximo filme, tá? E essa é uma estrela muito marcada no nosso imaginário coletivo como sendo uma estrela que traz guerra, né? E a guerra sempre vem acompanhada de morte, de destruição, de tristeza, algo que realmente não faz sentido. Então, aqui no dia 10 de maio de 1940, nós podemos observar que nós temos Saturno chegando no signo de Touro, se aproximando de Urano. Um detalhe importante também nesse mapa, que Netuno transita pelo signo de Virgem, oposto complementar de Peixes, aonde ele está hoje. Então, isso também é uma coisa que ressoa para nós e que traz um aspecto muito semelhante ao que a gente vai ver esse ano, né? Uma configuração celeste muito semelhante ao que a gente vê esse ano. E no dia 10 de maio de 1940 foi o dia que a Alemanha invade simultaneamente diversos países da Europa, tomando controle e colocando o eixo dos nazistas em primeiro lugar na guerra. E é aquele momento, né, que a gente vai ver também o aumento da perseguição do povo judeu. Outra coisa interessante que a gente vê nesse mapa é que a gente tem o eixo nodal em Libra e Áries. E atualmente, no ano de Saturno, nós temos um movimento contrário. O nó do norte está em Áries e o nó do sul está em Libra. E aqui a gente vê mais esse espelhamento, mais essa sincronicidade, né? Ou seja, a gente está repetindo muitas coisas em relação a esse período de Segunda Guerra. Essas questões traumáticas que aconteceram ao longo dessa Segunda Guerra, a polarização social, um radicalismo, né, que separa pátrias ao redor do mundo, fazendo com que a gente precise se juntar contra inimigos comuns, são coisas importantes que a gente começa a observar agora também. Né? Olhando adiante, no dia 8 de maio de 1941, essa invasão acontece no dia 10 de maio de 1940. Um ano depois, dia 8 de maio de 1941, a gente tem a última conjunção entre Júpiter e Urano no signo de Touro. E isso vai ser muito relevante porque ela acontece a 4 graus de distância do que a gente vai ver agora nesse ano, no dia 20 de abril. Né? 80 anos depois, Urano retorna para o signo de Touro e nós temos novamente essa conjunção entre Júpiter e Urano nesse signo. A conjunção de 1941 acontece no grau 25 de Touro e a conjunção de 2024 acontece no grau 21, aonde Urano estava quando iniciou
a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, né, os ecos desse trauma histórico, eles irão ressoar com muita força esse ano. A conjunção que a gente tem esse ano, ela acontece exatamente no grau que Urano estava quando a guerra começou. Indo adiante, a gente vai ter aqui, um pouco mais à frente, o ataque de Pearl Harbor, que é quando os Estados Unidos ingressam na guerra. E ele acontece no grau 27 de Touro, quando Urano está no 27 de Touro. E é no 27 de Touro que ele vai estar esse ano, quando iniciar a sua retrogradação no mês de setembro, né? Então, assim como foi há 80 anos atrás, durante a Segunda Guerra Mundial, aonde o movimento de algumas peças principais daquele tabuleiro definiram o destino de muitos países, nós estamos vendo a mesma coisa acontecer aqui agora, né? Aqui agora, neste momento. Então, o ataque a Pearl Harbor acontece com Marte em domicílio, Marte no signo de Áries, Netuno transitando pelo 25 de Virgem, ele hoje está no 25 de Peixes, que é o oposto complementar de Virgem, né? Então a gente tem, Netuno tem uma órbita de quase 200 anos, então a gente tem uma sincronicidade muito importante desse movimento, né? Sendo que Netuno rege o inconsciente coletivo, e aqui a gente tem, né, essa oposição de Netuno com o mapa, perdão, né, para cá. Ai, gente, eu realmente não. Ah, consegui agora, ó. Com o mapa do trânsito do ataque de Pearl Harbor. Isso é muito relevante porque vai falar de mudanças a nível do imaginário coletivo e a forma como a gente se organiza. O ataque a Pearl Harbor ele é muito interessante porque até então os Estados Unidos, principalmente por estar fora da Europa, se considerava totalmente ileso e a própria população norte-americana não imaginava que pudesse haver um ataque ali. Claro que Pearl Harbor não fica no Havaí, né? Não fica no continente norte-americano, não fica naquela faixa de terra que a gente vai chamar de Estados Unidos, apesar de ser Estados Unidos. E a partir de então, a gente vai ter uma paranoia espalhada pelo mundo, provinda muito dos norte-americanos, né, que vai iniciar com essa questão da Segunda Guerra, mas já vai criando o que a gente vai conhecer como Guerra Fria. Isso está muito bem contado no filme do Oppenheimer,